Alô mundo, que a paz esteja convosco. Hoje sexta-feira e eu queria encerrar essa semana falando de uma coisa muito importante, que é estar com o Senhor, né? Para aqueles que são crentes verdadeiros, eles sempre vão escolher estar com o Senhor. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, 2 de Crônicas, capítulo 15. Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois, 600.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, trombetas e buzina. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse texto é que de vez em quando a gente percebe a manipulação da palavra por conta do nosso adversário. Que ele não vai criar uma mentira do nada, né? Mas ele vai distorcer a palavra. Porque mesmo os obreiros da iniquidade, mesmo os obreiros da mentira, o que eles precisam? Eles precisam de uma base bíblica e distorcer o entendimento disso para que eles possam confundir as pessoas, não é? Então, o diabo faz muito isso. Ele cria, não é mentiras absolutas do nada, mas ele pega um texto bíblico e ele cria ali uma interpretação para que as pessoas possam então serem enganadas. Existe um ditado que diz o seguinte: se formos infiel, Deus permanece fiel a nós, não é? Mesmo que nós formos infiel a Deus, Deus permanece fiel a nós. E o texto não diz isso, né? Diz que se nós formos fiel, ele permanece fiel. Não tem o nós, né? Ele permanece fiel. Então não tem o nós. Ele permanece fiel a quem? Fiel a ele, a palavra dele, fiel àquilo que ele disse. E no texto que nós lemos, Deus quer fazer um concerto com Asa e com toda a Judá e Benjamim. Então ele toma um profeta, não, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed,
E saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todos Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estiver correndo. Ué, mas e aquele papinho de fiel a nós? O que o texto diz claramente é que ele está conosco enquanto nós estivermos com eles. E se buscarmos ele, o encontraremos, não é? Então, aqui a gente precisa parar e refletir sobre uma porção de teorias que as pessoas criam acerca do Evangelho de Jesus o Cristo. Ah, mas isso é Velho Testamento. Tudo bem, nós vamos em um paralelo ali, né? Vamos pegar a 1 de João, se você quiser colocar alguns textos do primeiro, né? Do Novo Testemunho. 1 de Pedro é lá no final, né? 1 de João, lá no final, né? E diz assim, olha, eu gosto muito do 2, né? Capítulo 2 e o verso 3, que diz assim: nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e conhecemos que estamos nele. Vamos mais para frente, né? No verso... Deixa eu só citar aqui algumas coisas para que a gente possa ver que não é uma coisa só do Velho Testamento, né? Tem uma outra que eu gosto muito aqui. Ó, 2 de João, capítulo 2, verso 14. Não, melhor. 1 de João, capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos petições que fizemos. Não é? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. Se for, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses digo que não ore. Não é? Então, a gente precisa entender que Deus ele criou algumas regras, não é? Que essas regras não observadas, elas vão nos levar a distanciar de Deus. Por que ele fez isso? Não sei, né? Não tenho como entender a mente de Deus, meus queridos. Mas a verdade é essa. O Senhor estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Eu sempre penso num relacionamento, quando eu leio esse texto, às vezes o Senhor nos permite de falar desse texto, eu sempre penso no seguinte: um casamento que se rompe, não é? Às vezes você vê um casamento que acabou, não é? É chato para a mulher viver com o marido e é chato para o marido viver com a mulher. Acabou. E aí, poxa, mas vamos ficar juntos, não vamos? Aí alguém diz assim, não, vamos separar, vai. Tá, nosso casamento está ruim, vamos separar. E aí então vou pegar o marido, né, que é o mais livre, e diz assim, eu vou embora. Aí a mulher começa a fazer aquela chantagem. Não, mas você não pode ir embora, que se você for embora minha vida perde sentido, e que se você for embora eu vou me enforcar no pé de alface, eu vou me afogar no copo d'água, enfim, aquela, sabe, chantagem emocional que desgasta ainda mais o relacionamento. E as pessoas fazem isso na tentativa de recuperar o relacionamento e nem percebem que estão destruindo mais. Então se torna uma coisa muito chata, não é? Eu não sei se você já viu um relacionamento sendo terminado, né? Um casamento que termina nessas condições, que não há um acordo, que um fica fazendo chantagem com o outro, e depois vai ficar junto, mas vai sofrer barbaridades, né? Talvez fosse melhor ter ficado longe mesmo, mas aí é um outro assunto para a gente questionar. Mas Deus não quer isso, que o relacionamento se torne algo desagradável, né? Tem muitos maridos que não vão para casa depois do serviço porque tem medo de chegar e encarar a esposa, assim como tem muita esposa que cria um monte de coisa para fazer porque não quer encarar o marido, não é? Não é uma coisa unilateral, não. As duas partes às vezes fogem, porque o relacionamento se desgastou, a conversa já não é sadia,
já não tem mais romance na palavra, já não tem mais sinceridade, agora é as mentiras. No mundo moderno, né, tem agora o telefone, né, que aí a esposa está sentada do lado e o marido aqui assim meio de lado, a mulher meio de lado assim para que o marido não veja a tela do celular. Então é uma coisa muito desgastante isso, gente, né? E é perceptível, as pessoas que estão à volta percebem isso. E Deus diz assim, ó, esse tipo de relacionamento para mim não é bacana. Vamos entender isso. Deus quer que a gente se relacione com Ele, não por força nem por violência. Lembra disso, né? Está escrito lá no livro do profeta. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, não mandamento sobre mandamento. Ele também não quer isso, que eu só observe o mandamento. Algumas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, mas na verdade, se você colocar o cérebro para funcionar um pouco, você vai perceber que quando ele questionado sobre o maior e o grande mandamento, se você tiver um pouquinho de tempo para pensar, vamos entender o que Jesus fez. Haviam 10 mandamentos, certo? 4 deles relacionados a Deus. Não terás outros deuses diante de ti, não criarás imagens de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o quarto, que é o sábado, né? 6 dias trabalharás e o sábado descansarás. Então, são 4 relacionamentos relacionados a Deus. E os outros 6 relacionados ao homem, né? O primeiro começando, honrará teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não tirar falso testemunho. Enfim, tudo relacionado ao homem. Então, quando Jesus é questionado, ele diz assim, primeiro e o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho um outro Deus diante de mim? Não. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu crio uma imagem de escultura para adorar? Não. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu fico falando do nome dele em vão? Você que é casado, você faz piada com o nome da sua esposa? Você que é namorado, que é noivo, você faz chacota com o nome da sua noiva, com a sua namorada? E se fizer, desculpa, cara, você está numa situação horrível. Você deve verdadeiramente fazer um tratamento mental, porque isso não se faz. Mas não é comum. Então, o primeiro mandamento de Jesus, como os irmãos dizem, né, os mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele completa os 4 relacionamentos, os 4 mandamentos do Velho Testamento, de Moisés. E ele não dá tempo do rapaz que perguntou, questionar, e diz assim, mas um segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. E aí Paulo vai dizer, quem ama cumpriu a lei, não é? Claro, porque se você ama, você não cobiça o que é do seu próximo. Mas se você ama o próximo, você vai cobiçar o que é dele? Não. Se você ama o próximo, você não tem desejo de matar ele. Você não mente, não engana ele, né? Não dá falso testemunho dele. Se você ama o próximo, é porque você aprendeu a amar seu pai e sua mãe. Se você não aprende isso dentro de casa, meu filho, pode até ser que você consiga, mas é bem difícil. Por isso ele é o primeiro mandamento com promessa, o primeiro mandamento relacionado no convívio humano. Então, o que Jesus fez na verdade, né? Depois você pode ler, questionar, ponderar. Não venha chegar aqui e falar que eu estou criando heresia antes de estudar e antes de analisar isso, né? Se você for sincero com você, você vai ver que não houve mudança nenhuma, a não ser o ponto de vista. Por quê? Porque quem se preocupa com o mandamento, quem está preso ao mandamento, e aí é aqueles legalistas, né? Que você vê que quem combate os mandamentos, na verdade, o mandamento que é combatido, né? Que as pessoas mais lutam contra é o sábado, né? Os outros mandamentos até de boa, as pessoas relevam, não obedecem, mas dão uma disfarçada, mas o sábado é o pior deles. Mas aí você vê que quem combate esses mandamentos, na verdade, não são quem vive pela graça, né? Que deveria ser, não, nós estamos no tempo da graça. Sempre a salvação sempre foi pela graça, nunca pelas obras da lei. Mas quem combate é o fora da lei, é o cara que não quer obedecer.
E quando ele pergunta isso, né, o sacerdote pergunta isso para Jesus, que ele está preocupado, na verdade, com a aparência. Que ele quer se relacionar com Deus numa questão aparente, mas o coração está longe. E o que Jesus faz então? Jesus abre uma porta que leva a gente a um relacionamento muito mais profundo com Deus, que é o amor, que é esse que Deus está falando na boca do profeta aqui. Olha, eu estou convosco enquanto vós estiverdes comigo. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar, não é? Veja que ele é muito taxativo disso. E aí depois ele diz assim: porém, se vós me deixardes, também vos deixarei. Ele promete isso. Se você deixar, ele vai deixar você. Ele não vai tomar profeta para falar assim: eis que te digo, uma porta da sepultura está aberta se você não voltar. Deus vai quebrar a sua perna. Se você tropicar, não foi Deus que te quebrou, não é? Ai, mas eu saí da igreja, comecei a beber, estou com cirrose, Deus cobrou de mim. Não, não foi Deus que cobrou de você. Entenda isso. A cirrose veio porque você bebe, ué. É normal. Não é? É verdade. Né? Se você fez um movimento perigoso ou sofreu um acidente, cara, isso não quer dizer que Deus está te quebrando para que você volte para o Evangelho. Na verdade, irmãos, na verdade, esse negócio de quebrar para vir para o Evangelho é uma situação meio que complicada se a gente entender que Deus falou, né, que nós temos o livre-arbítrio. E se ele ficar me torturando para que eu volte para ele, então eu acho que não é uma coisa bacana da parte dele, né? Por isso que às vezes eu tenho dificuldade de entender isso. Eu sei que Deus permite muitas coisas, porque às vezes nós abrimos caminhos para isso, né? E aí, infelizmente, tem dessas habilitação, é que nem num tribunal, certo? O que acontece no tribunal? Quando você vai ser julgado, tem o juiz, que é Deus, não é? Tem o advogado de defesa, que é Jesus, e tem um promotor, que é o diabo, que faz o papel de promotor na nossa vida, certo? Então, o que acontece? O promotor, ele não pode me acusar de algo que eu não tenha feito. Quer dizer, ele até pode, né? Às vezes a gente sabe das injustiças que acontecem no meio do âmbito da justiça. Mas, na verdade, por regra, não. Por regra, ele não pode. Ele não pode simplesmente me condenar por uma coisa que eu não fiz. Então, tem que haver alguma coisa que habilite ele a me dar uma sentença, ou que eu pague financeiramente, ou seja recluso da sociedade, enfim. Mas tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. Na verdade, na nossa vida existe isso espiritual, porque quando nós lemos Jó, a gente percebe que para que Satanás tocasse na vida de Jó, precisaria ter alguma coisa, não é? Não foi não, mas está tudo certinho, mas eu vou deixar você punir dele. Não era, né? Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que Deus falou assim, não, ó, homem íntegro, sincero, temente a Deus, que se aparta do mal. Foi, claro, era assim que Jó era, né? Mas Jó tinha uma questão muito perigosa, não é? E é o que eu sempre digo, se você tiver medo de ir para o inferno, você está meio caminho andado já com isso. Que era o que Jó tinha medo. Ele mesmo confessa, olha, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O que é ter medo de alguma coisa? O que é ter medo de ladrão? É acreditar que o ladrão pode entrar na minha casa, não é? Quando você está na rua de madrugada esperando o ônibus para ir trabalhar, que vem um cidadão com um gingado diferente, uma roupa mais para gente de periferia, que está acostumado com a marginalidade, que existe um padrão para isso, né? Como disse Racionais, marginal tem estilo, não é? Então, você percebe, quando você começa a ver que a pessoa está chegando, que você sente o medo de ser roubado, é porque você acredita que aquela pessoa pode te roubar. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Tudo é possível. Ele não disse tudo e somente tudo de bom é possível. Ele disse tudo. O que você acreditar pode te acontecer. O bem e o mal, não é? Então, se acontecer algumas coisas com você porque você escolheu deixar Jesus, porque você escolheu se virar contra Deus, abandonar os caminhos de Deus,
não é porque Deus está te quebrando, não é porque, sabe, está pesando a mão. Ele disse assim, ó, se você quiser ir, vai. Ué, não tá bom? Não tá bom viver comigo, lembra? Nós falamos do filho pródigo essa semana, não? Acho que antes de ontem, não é? O que o pai falou? Você quer a sua parte daí? Não, tá, vai embora. Não é legal viver comigo? Porque eu não quero que viva comigo se não tá feliz. Eu não quero que viva comigo se o relacionamento não é bom. Eu não quero que esteja perto, eu não quero que congregue comigo se a minha presença na congregação não é legal a você, não é? Então, é uma coisa que atrapalha a vida. Atrapalha a vida, não é? Pense, por exemplo, um casal que o casamento não tá bom, não é? Já não tem mais o romance, já não tem mais o diálogo, já não tem mais a parceria, já não tem, sabe? Agora é só ofensa, acusação, palavras que sabe, de ferir mesmo, é aquela sinceridade, né? É aquela razão, raça assassina que fere, que magoa. Mas eles não se separam, mas nenhum dos dois tem mais alegria, né? Porque num casamento que chegou a esse ponto, nem a pessoa que é a que ofende, que é a que maltrata, tem paz e alegria, e nem a pessoa que é maltratada. Então, nesse caso, eu acho que seria até melhor se separar, né? Ah, pastor, é a favor do divórcio? Não, sou a favor da felicidade e da vida abundante que Jesus veio dar. E a gente poderia falar disso de um outro tema, né? Não estou mandando ninguém separar, mas se o casamento chegou ao fim, é difícil, né? A gente vê aqui que é isso que Deus não quer. Quando um filho, por exemplo, começa a ser independente, começa a fazer coisas horríveis, né, que machucam seus pais, faz os pais chorar, faz a mãe chorar principalmente, né, perder noite de sono, ficar preocupada com o que está acontecendo na rua quando demora para chegar. Esse filho devia pegar as coisinhas dele e dizer assim, ó, não tá bom para mim, eu vou embora, né? E a mãe diz assim, não, vai, meu filho, vai ser melhor para você. Não ficar chorando, querendo prender ele com chantagem emocional. Na congregação, né? Às vezes tem pessoas que vão para a igreja, né? Mas eles vão para a igreja por mera obrigação e é enfadonho para eles ir, eles não querem, sabe? Não dão glória, não cumprimenta ninguém, entra, sai da igreja, não cumprimenta os irmãos, não tem comunhão, sabe? Não participa de nada. Meu, não tá legal, cara. Vai procurar uma igreja que você se sinta bem, que você cresça. Vai procurar uma igreja que você possa ter intimidade com os irmãos, não é uma intimidade maliciosa. A intimidade que eu falo é a comunhão dos santos, não é? É a comunhão dos santos. E se você não tem isso, puxa, o que te caracteriza como parte do corpo de Cristo, então, né? Eu não acredito muito nessas coisas, não. Então, vamos lá. Se você deixar, ele vai te deixar e acabou. E aí o profeta ainda faz toda uma lembrança, né, de que Israel viveu longe do verdadeiro Deus, ou viveu sem o verdadeiro Deus. Que eu temo que algumas igrejas no dia de hoje também estejam longe do verdadeiro Deus. São igrejas que não têm paz, são igrejas que foram abertas de forma errada, né, por conta de rebelião, por conta de insubmissão, por conta de confusão dentro de outras igrejas que se racham e que saem e que vão abrindo igreja e abre igreja aqui e a igreja não cresce. Eu me lembro de Whitman Nee dizendo numa palestra de 1950, se eu não me engano, que quando você tivesse o desejo de abrir numa igreja, antes de você fazer isso, que você procurasse, por exemplo, vou abrir uma igreja na Praça da Sé, não é? Vou lá na Praça da Sé, vou alugar um templo bonito e vou abrir um ministério lá. Antes de eu fazer isso, eu poderia chegar lá, né? Dar uma olhada na Praça da Sé. Eu nem sei se ainda tem aquela, acho que é casa de oração, né? Que tem perto do Poupa Tempo ali. Não sei, a Deus é Amor, tem uma Deus de Amor ali na Conde de Sazeda, né? Eu deveria ver essas igrejas e ajudar elas. O que acontece hoje? Nós temos uma congregação, né, a Igreja de Cristo, para que a gente não coloque ninguém na berlinda. Nós temos a Igreja de Cristo, não é? Centrada num lugar. Aí eu não concordo com a visão da Igreja de Cristo, né? E eu estou num bairro, eu estou numa localidade, eu congrego ali, eu tenho o carisma de meia dúzia de irmãos que
se apoiam na minha rebelião, né? Que são rebeldes também, só não tem coragem de assumir. E aí eu discuto com o meu pastor, né? Porque eu não quero aceitar o que ele está fazendo, porque eu não quero aceitar as ordens deles. Eu tenho uma visão, rapaz, Deus me deu uma coisa assim tão especial, misericredo, não é? Que, puxa vida, se o pastor me apoiasse e o pastor breca, né, as minhas oportunidades. Então, entenda o seguinte, né? Se o pastor tivesse poder de impedir Deus, seria uma coisa muito estranha, mas tudo bem, a gente compreende que você não entende a Bíblia e está passando por isso. Só que a pessoa sai da igreja, e ela sai da igreja, e ela já sai magoada, e ela diz assim, ó, o pastor vai ver, eu vou levar os membros dele para congregar comigo, né? Porque o diabo sai do céu, mas ele leva a terça parte, né? Ele nunca saiu sozinho. São coisas que se repetem. Eu acho estranho as pessoas, nós, né? Nós seres humanos, cair nas armadilhas de Satanás, porque ele não cria nada novo, ele só se repete. Ele saiu do céu e levou a terça parte, cada vez que ele usa alguém para sair da igreja na rebeldia, na rebelião, querendo buscar uma glória que Deus não lhe deu, ele vai fazer o quê? Ele vai levar alguém da igreja, porque ele não pode sozinho, né? Até porque um rebelde, ele precisa de outros rebeldes que possam apoiar sua rebeldia. Ele não pode ser rebelde sozinho. Até porque a maioria desses rebeldes, desses divisores de igreja, eles são covardes, né? E covardes não faz nada sozinho. Eles precisam ter alguém que dê ali a cobertura para que ele possa agir covardemente contra a igreja que o recebeu, que a tratou com ele. Então, eu tenho medo que algumas igrejas estejam nessa condição, né? Que foram abertas por conta disso. São igrejas que não prosperam, são igrejas que existe muita contenda dentro delas, trazem a marca, né, daquilo. Se a árvore é boa, bom fruto. Se a árvore é má, é mau fruto. E aí é só a gente observar, a gente tem que ser sincero, a gente tem que parar de ser criança, de acreditar em conto de fada, sabe? Porque todo lugar que tem uma plaquinha escrito Jesus é porque é de Deus. A pessoa às vezes não tem um compromisso, não é? Não tem uma experiência, não tem os critérios da palavra de Deus, nem para ser um diácono, nem para ser um cooperador e abre uma igreja, gente, não é? É complicado isso, a gente precisa entender. E um conselho que eu dou a você, pastor, né? Tome cuidado quando você for ungir alguém. A Bíblia ela dá, né, algumas referências que não pode ser neófilo, que tem que ser, né, tem que ter bom testemunho dos que estão de fora, tem que ter bom testemunho dos que estão de dentro. Tem uma série de virtudes que a pessoa tem que ter antes de ser ungido pastor, não é? Não vá ungindo assim, porque você vai cooperar com essa maldade que é essas igrejas de uma liderança despreparada, né? Uma liderança sem capacidade de Deus. Ah, mas Deus capacita o escolhido. Tá, leia a Bíblia. Você vai ver, Deus capacitou Moisés, ele era escolhido, Deus capacitou como? 80 anos capacitando Moisés até ele começar a sua peregrinação final. José foi capacitado por Deus, foi escolhido, então Deus capacitou o escolhido, capacitou como que ele fez isso? Levou José para o Egito, para trabalhar na casa de Potifar, para ser tentado, para fugir, depois parou na prisão, foi enganado, né? Enganado não, foi esquecido na aliança que fez com o padeiro, né? Para poder voltar, enfim, com o copeiro. Então, enfim, ele teve outras, quando chegou lá, já estava preparado, não é? Porque Deus sabe como fazer as coisas, irmão. Então, tome cuidado, né? Tome cuidado com esses divisores, com esses rebeldes que não se submetem à igreja, que não se submetem à lei, que não se submetem à lei da igreja, à lei do homem. Existem leis da Bíblia que nós devemos observar e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, quando você for congregar em algum lugar, tome cuidado com essas coisas, né? Para que você não esteja num lugar que esteja distante do verdadeiro Deus. A gente, em estudo, a gente às vezes ouve algumas coisas que são aproveitosas para nós, né? Trazem grande proveito. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre lugares de adoração, o que a Bíblia fala dos lugares que nós devemos
ou não, né, orar a Deus, como que nós fazemos essa obra evangelística, né? Porque a gente às vezes percebe que a igreja ela caiu um pouco, né, do temor das pessoas lá de fora, que às vezes manipulam a gente, né? Eu sempre digo isso, eu acho que a pior desgraça da igreja atual são os simpatizantes do evangelho, né? Eles não são crentes, mas eles, opa, da hora tá na igreja. Eu acho que isso daí também não é legal. A gente precisa ter o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que quando eles, por conta da angústia, buscavam o Senhor, então Deus os ouvia. E no verso 7 ele faz um apelo, né? Ele fala assim, olha, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou, tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram o altar do Senhor, e estava diante do pórtico do Senhor. Ajuntou todo Judá, né? Ele pega lá, faz um concerto, as pessoas chegam e ele faz um concerto, ele leva as pessoas a fazer um juramento, ó, aquele que não obedecer às leis do Senhor, aquele que não obedecer esse concerto de buscar o Senhor de um coração perfeito, com integridade, que morra, não é? Às vezes a gente tem medo de umas palavras mais pesadas, de umas coisas, né, de olhar para um Deus, né, que é amor, mas é um Deus zeloso, é amor, mas é um Deus correto, justo, né, que não tem duas palavras, que não pesa em duas balanças, que não trata as pessoas com peso diferente, né? Então a gente percebe que às vezes a gente tem medo de encarar isso. A gente tem medo, por exemplo, de dizer que Deus rejeita alguém, mas Deus rejeitou a Saul, gente, um homem que era ungido a rei, né? Outras pessoas na Bíblia foram alvo dessa ira de Deus, né? Então a gente não pode anular a Deus porque a gente quer ser bonzinho. Às vezes a Bíblia diz, né, ó, tem uma coisa que eu sofro muito, porque eu fui criado e sempre acreditei nisso, né, que eu poderia, por exemplo, saudar algumas pessoas, todas as pessoas com a paz do Senhor Jesus. Mas o que a Bíblia me ensina é que se alguém não traz a mesma doutrina, eu não devo nem saudar, nem comer com ele, né? Mas se eu sou bonzinho, vou comer. Você vai comer, mas você vai estar pecando contra Deus. Você vai fazer, mas você vai fazer contra a vontade de Deus. Então, é uma responsabilidade só sua. Deus não tem responsabilidade com essa palavra, com essa atitude sua, com essa conduta que você resolveu tomar. Então, entenda isso, né? A gente tem que fazer um conserto. E esse conserto é duro, não é? Deus procura pessoas que tenham coragem. Eu acho muito forte quando Deus assim diz assim, eu procuro um homem que tenha coragem de fechar a porta do templo, não deixar vocês entrarem, porque eu jamais pedi que fizesse culto assim para mim, né? No Velho Testamento mas eu acho que hoje, se Deus tomasse alguns profetas, seria essa profecia. Tem coisas que acontecem nos cultos, irmão, que realmente a gente tá, sabe? E aí você vê pessoas aí na internet se aproveitam desses eventos assim e ficam escarnecendo a gente, né? Eu vi esses dias alguns irmãos que invadiram uma igreja do sétimo dia, supostamente cheios de Deus lá, né? O Deus que viola as leis, sabe? São coisas absurdas isso, irmãos, não é? Que a gente não pode cometer esses erros. Então, que você possa procurar entender isso e, se possível for, fazer o seu juramento pessoal de servir a Deus, de buscar ao Senhor com um coração íntegro, né? De ofertar a Ele uma oferta justa, uma oferta limpa ao Senhor. A gente não precisa ficar se preocupando em não dizer a verdade para não ferir as pessoas, porque quando você fere uma pessoa com a verdade, se ela percebe em você que você foi sincero e que por trás dessas palavras havia amor, né? Quando
Coríntios lá 16, 13, né? Fala, ó, faz tudo por amor, seja tudo por amor. Se você tem que corrigir, você tem que pôr a casa em ordem. A igreja está uma desordem total. Você precisa tomar a atitude de colocar aquele homem que dorme com a mulher, exclui ele da igreja, pelo amor de Deus, não deixa mais ele fazer parte disso, não é? Mas eu não posso. Pode, deveria, né? Você tem que zelar do seu rebanho. Você está vendo que uma coisa não quer mudar, né? Foi até um debate que houve na igreja, né? Se, por exemplo, que são coisas que não vai dar para falar agora, mas eu vou só tocar na ferida para que a gente possa depois orar a Deus para que Ele possa nos permitir ou não falar disso. Lembrando que eu estou querendo estudar Atos dos Apóstolos. Mas, por exemplo, coisas que eu não entendo, não é? Por exemplo, nós temos alguns costumes muito rígidos da igreja pentecostal. E eu não quero discutir os costumes em si, não é? Eu quero discutir a aplicação desse costume. Por exemplo, existem muitas igrejas que não aceitam o segundo casamento. Mas se a pessoa casar de segunda vez vai para a igreja, tá tudo bem. Mas o membro da igreja queria casar e não pôde. Tá, cada caso é um caso. Tá, beleza, eu concordo. Mas vai tomar ceia? Vai participar dos ministérios? Seria isso justo diante de Deus? O amigado, né? A pessoa que vive com a outra sem ter a bênção do casamento no cartório, na igreja, onde tiver que ser, não é? Porque eu conheço muitas pessoas que elas não podem tomar ceia, não podem nem se batizar. Algumas delas se amigaram antes do batismo, antes de conhecer Jesus, não podem se batizar. Mas elas podem frequentar a igreja, podem cantar nos corais, podem dizimar, né? Ofertar. Jesus disse assim, ó, se você estiver no erro de não perdoar até a sua oferta, não vou aceitar, você tem que reconciliar isso. Se realmente a gente não pode permitir que essas pessoas se batizem, e se o batismo implica em salvação, né? Se o batismo está numa das condições para salvação, como a Bíblia diz, e uma pessoa não pode se batizar por conta de algo que vai além do querer dela, eu devo aceitar essa pessoa a fazer parte de algum trabalho. Eu tenho que ser sincero para ela, se essa é a minha posição, tá? E dizer para ela, ó, não vai não, né? Não vai. Você não vai ir para o céu, você vai perder seu tempo. Você nem comunhão tem, né? Então, são coisas que a gente precisa sair de cima do muro. E a gente começar a decidir. Porque eu sempre tive isso, né? Uma vez alguém disse para mim assim, ó, Alexandre, você tem que viver a sua vida e deixar os outros, porque você não é responsável pela vida dos outros. Enquanto eu fui membro de igreja, realmente eu nunca tive necessidade de cuidar da vida de ninguém. Mas como pastor, se eu sou pastor da igreja, se eu sou pastor de alguém, eu não posso deixar que eles vivam a vida deles sem exortar, sem corrigir. Eu tenho que ser sincero com eles, não é? Agora, se eu sou dirigente de uma congregação, certo? Vamos supor que Deus nos permite aí, e a gente é dirigente de uma congregação, e aí o que acontece? Eu tenho lá uma pessoa que é amigada, e não pode tomar ceia, e eu não faço mais nada, tá? Aí, qual é a forma que eu resolvo isso na minha congregação? E eu vou contar um caso que eu conheci, não é? Um caso que eu conheci. Eu conheci uma irmã, e talvez você também conheça, alguém assim, que ela não era casada, né? O marido não queria casar, mas serva de Deus, ou melhor, né? Dizia ser serva de Deus, acreditava. Eu vou colocar isso aqui como um pensamento, eu não estou nem dizendo que ela não é e nem dizendo que ela é, tá? Mas para que você pense sobre a sua atitude diante disso. Só que ela era batizada no Espírito Santo e era muito conhecida pela manifestação dos dons da vida dela.
quando eu leio a questão de Cornélio no capítulo 10, se eu não estiver enganado, de Atos dos Apóstolos, Pedro é convidado a ir em um lugar, Deus dá uma revelação para ele antes, eu não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro vai na casa daquele homem que ele não podia ir, né, porque era gentil. E aí o que acontece? Eles são batizados no Espírito Santo. Pedro batiza eles nas águas. Pedro batizou eles nas águas. Pelos judeus, não era nem para Pedro estar na casa dele. E pela igreja, também naquele tempo, não era para se batizar ninguém que fosse de fora, só os judeus. E aí quando vão fazer a reunião, Pedro, o que você fez, cara? Além de você ir num lugar que você não devia, você ainda batizou eles com a mesma fé. E aí Pedro fala o seguinte, olha, eu fui lá, o Senhor batizou eles com o Espírito Santo. Se o Senhor batizou, quem sou eu para impedir? Não é? Então, se eu pegar esse texto e argumentar que eu não posso batizar uma pessoa que é amigada, eu tenho que dizer o seguinte, não é? Essa pessoa não é batizada pelo Espírito Santo. Para que eu impeça ela e fique livre da minha culpa, eu tenho que dizer, ó, qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. Porque se eu disser que ela é batizada, eu como pastor dela, não é? Afirmar que ela é batizada com o Espírito Santo e até permitir que ela se manifeste nos dons espirituais dentro da igreja, o que acontece? Então eu vou dizer que eu estou negando aquilo que Deus já fez. E aí eu estou me condenando. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? Mas vamos lá. Fique com Deus. Não é? Existem muitas coisas dentro de igreja que é complicado. Mas se você começar a andar com Jesus, andar com Deus e deixar o Espírito de Deus entrar na sua vida, você vai ver que algumas coisas é muito fácil de resolver, principalmente dentro de você, que não é fora, né? Não é no outro que está a resposta está em você. Então, faça um concerto com Deus, né? Aquilo que os homens fizeram no passado, tire as abominações da sua vida. O que é abominação? Mágoa, rancor, gosto de falar da vida alheia, não é? Vícios, dependências, né? Que precisam ser hábitos, costumes, enfim, é muita coisa que pode ser uma abominação e que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E eu tenho a certeza que se você quiser estar com Cristo, quiser olhar para a palavra dele, para mudar, conhecer ele, ele vai estar contigo, sempre que você quiser. Mas se um dia não quiser, ele não vai te amaldiçoar. Não é caráter dele fazer isso simplesmente. Agora, tem as leis que levam à maldição. Se você escolher elas, também não tem como ele te livrar disso. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos por essa semana na tua presença. Eu agradeço porque o Senhor se dispõe a estar ao nosso lado, se nós quisermos. Eu agradeço porque o Senhor se dispõe a andar conosco, se o nosso coração tiver o desejo de se voltar para o Senhor, de abandonar as abominações e de fazer um concerto verdadeiro, cujo quem não obedeça morra diante a face do Senhor, para que a gente possa ser dignos de serem chamados teus filhos. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, e confirma a bênção sobre a família dos teus servos, para o louvor da tua glória, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu queria agradecer a sua presença hoje. Se você vai ouvir depois e participou das outras lives durante a semana, também queria agradecer. Você que já assinou o canal do YouTube lá, né, Uma Voz no Deserto, te agradeço. Se você não assinou ainda, corre lá, ainda dá tempo. Vai ter muito tempo se o senhor não voltar, né? Assine lá, se inscreva, né? Na verdade, dê um like lá, ajude a gente, divulgue o nosso trabalho, né? A gente quer fazer algo que possa salvar vidas, gerar esclarecimento, às vezes, confundir, não uma confusão de dúvida, mas confundir porque eu tenho uma visão e a palavra vem e me leva a refletir para ver se essa visão não está errada. Às vezes vai me convencer que eu estou errado e eu preciso mudar. Então esse é um intuito que a gente tem. Deus abençoe e ore por mim e que Deus possa me dar a palavra com confiança no abrir da minha boca